Salve, salve nação corintiana, amigos e amigos de todas as torcidas. Primeiramente, um feliz ano novo, um feliz 2023 a todo mundo, a todos os meus inscritos aqui, a toda a nação corintiana, principalmente. Que 2023 seja um ano abençoado a todos e muitos títulos pro nosso Coringão, rapaziada. Bom, vamos lá, vamos falar um pouquinho do Corinthians. Tem bastante novidade, hein, pessoal? Primeiramente, só para contextualizar todo o papelão de ontem, para finalizar, aquele vagabundo daquele ex-treinador do Corinthians, que eu não vou nem falar o nome aqui, viu quem tá certo e quem tá errado, né? O vagabundo não quis nem falar, né, a respeito, porque sabe que tava errado. Então é um lixo um lixo de ser humano, não desejo nada de bom pra esse cara, eu quero que esse cara se exploda e que dê tudo errado na vida dele, no trabalho dele. Bom, vamos lá, agora falar do nosso Coringão. O Maicon assinou hoje os documentos, né, com o Shakhtar da renovação de contrato, da renovação de empréstimo dele até o final de 2023. Eu acho que isso é uma baita de uma contratação pro ano do Corinthians de 2023. O Maicon tá no elenco. Grande recuperação do Paulinho. Se o Paulinho voltar em alto nível, gente, vai ser um ótimo ganho pro Corinthians, pro time do Corinthians. Eu acho que o Paulinho no meio de campo do Corinthians, ele estando em ritmo, ele estando jogando bem, vai ser muito bom para esse time do Corinthians. Então olha o que a gente tá falando, gente, de volante do Corinthians. Paulinho, Maicon, Fausto Vera, que foi uma baita de uma contratação do Corinthians. Tem Juliano. O Corinthians está montando um elenco muito interessante, gente. Muito interessante para esse ano de 2023. A permanência do Yuri Alberto também já está sacramentado, só falta assinarem lá. Parece que já está quase fechado já, igual eu já falei aqui para vocês. O zagueiro já foi até pro Zenit já. O Duqueiroz ainda não foi, mas vai também nessa troca, nessa negociação. O Yuri Alberto vai ser jogador do Corinthians, aí ele vai ser jogador do Corinthians, vai ser por empréstimo nada. Ele vai assinar um contrato até 2025 com o Corinthians. Então isso aí vai ser uma baita de uma contratação. Então, gente, o Corinthians está montando um elenco bom. O Corinthians está... Eu tô esperançoso com o Corinthians em 2023, apesar de eu achar que o Corinthians está sem treinador. O Lázaro, infelizmente para mim, ele pode surpreender todo mundo, fazer um ótimo trabalho, ser a revelação do ano como treinador. Porém, a gente não conhece, a gente não sabe. Então, na minha opinião, o Corinthians ainda está sem treinador. Mas vamos torcer muito para que ele consiga fazer um ótimo trabalho. A renovação do Maicon hoje por empréstimo, na minha opinião, foi muito boa, porque assim, em 2022 praticamente ele não conseguiu jogar. Ele veio com lesões, aquele jogador do Flamengo lá que acabou quebrando o pé dele, ali ele estava num momento muito importante, ali ele estava ganhando a titularidade no time do Corinthians. Então assim, ele saiu num momento muito importante pro Corinthians ali, que se ele tivesse no time do Corinthians, principalmente jogando a final da Copa do Brasil, eu acho que o Corinthians ia ganhar muito com isso. O Corinthians contratou o Romero também esse ano. Lembrando também que teve a contratação do Romero, gente. O Romero, na minha opinião, eu já tinha falado aqui pra vocês, eu não traria. Porém, ele pra compor elenco, ele pode ajudar muito. Pra compor elenco, ele não vai ser titular, na minha opinião, nesse time do Corinthians. Apesar de eu achar que o Corinthians precisa contratar mais um atacante de ponta. Eu acho que na lateral, o atacante de ponta do lado direito do Corinthians, o Adson ainda não regrediu. Ele saiu com lesão no final do ano passado. Eu não sei se ele vai conseguir se recuperar bem. O Corinthians precisa contratar um jogador para essa ponta direita do Corinthians, do ataque do time do Corinthians. E do outro lado a gente tem Roger Guedes. Que escuta o que eu tô falando. Vocês vão ver o que esse Roger Guedes vai comer a bola esse ano. Eu tenho certeza que Roger Guedes e Fagner não suportavam o Vitor Pereira. E acho que outros jogadores também, viu, do elenco. Acho que outros jogadores. E agora a gente tem que dar razão para os jogadores do Corinthians. Porque eu vim aqui vários vídeos defender aquele vagabundo quando ele estava aqui no Corinthians e meio que achar que os jogadores tinham culpa. E peço 1 milhão de desculpas aos jogadores. Porque hoje a gente sabe quem tá certo e quem tá errado. Então, se eu critiquei alguns jogadores aqui o ano passado, tentando defender o lixo de ser humano que era o ex-treinador do Corinthians, me desculpa aos jogadores, tá? Então, assim, o Corinthians, na minha opinião, promete para 2023, pessoal. Eu acho que
A linha de zaga do Corinthians, goleiro, não tem nem o que falar, né? O monstruoso do Cássio, que na minha opinião vai fazer um ano de 2023 melhor ainda. Porque você vê o treinamento do cara, o cara tá ficando mais velho, ele tá treinando mais. Ele tá querendo mais, ele quer título. Você vê a vontade do Cássio, é impressionante. Impressionante, gente. Lateral esquerda, o Corinthians contratou o Matheus Bidu, que era do Cruzeiro, jogou a Série B pelo Cruzeiro e era jogador do Guarani. Contratou o jogador, já tá treinando no CT do Corinthians. Porém, eu acho que ele não é titular nesse time do Corinthians. Eu acho que o Fábio Santos, apesar de estar numa idade avançada, eu acho que os jogos mais importantes ele vai colocar o Fábio Santos para jogar. Então, time principal do Corinthians, Cássio, Fábio Santos, Gil, Balbuena e Fagner. Lembrando que a gente tem o Bruno Mendes também, pessoal. Bruno Mendes, a gente não pode descartar esse jogador, gente. Toda vez que o técnico, todos os técnicos do Corinthians precisou do Bruno Mendes, ele entrou e vestiu a camisa. Eu vou te falar que foram poucos jogos que eu vi o Bruno Mendes jogar a camiseta do Corinthians e ele jogar mal. E falar, nossa, que partida péssima do Bruno Mendes. Muito pelo contrário. Ele sempre foi improvisado na lateral direita e sempre fez um bom trabalho. Não fez uma partida maravilhosa, exuberante. Não. Fez o arroz e feijão. Que é isso que um zagueiro, um lateral tem que fazer. O arroz e feijão. Às vezes quer inventar alguma coisa, acaba fazendo merda. E aí, meio de campo do Corinthians, na minha opinião, o primeiro volante vai ser o Fausto Vera. E aí ele vem com Michael, Paulinho e Renato Augusto. E na frente, jogaria com Roger Guedes e Yuri Alberto. Que aí seria o 4-4-2, que eu já tô falando isso faz tempo. Eu acho que o Corinthians deveria jogar nessa formação. Não precisaria de um atacante de ponta, igual eu falei no começo do vídeo, no lateral direito, que ele não contratou, né? Não precisaria desse ponta. E jogaria com dois atacantes soltos, Roger Guedes e Yuri Alberto, solto lá na frente. E aí, olha esse meio de campo, gente. Fausto Vera na marcação. O próprio Maicon, de primeiro volante também, ali na marcação, na contenção, podendo chegar mais. Com o Paulinho chegando mais na frente. Com o Renato Augusto armando esse time, não precisando marcar. Porque tendo esses três caras de meio de campo, o Renato Augusto não precisa marcar, gente. Ele vai jogar solto. Ele vai jogar bola, o Renato Augusto. Ele vai conseguir colocar o Roger Guedes e o Yuri Alberto na cara do gol umas 30 vezes no jogo. Porque a gente sabe o potencial do Renato Augusto. E eu só acho que o Corinthians devia ir atrás de um meia urgente. Um meia para ser muito sombra do Renato Augusto. Porque hoje em dia eu não vejo nenhum meia, futebol brasileiro. Pode ser que o Arrascaeta do Flamengo se aproxime bem do Renato Augusto, mas na minha opinião o Renato Augusto é mais jogador que ele. Mas eu não vejo outros jogadores que dê para chegar e tirar o Renato Augusto do time para colocar como titular. Então o Renato Augusto, na minha opinião, é titular, porém ele precisa de alguém no banco, uma sombra ali muito forte, e um camisa 10. Eu sei que tá muito escasso no futebol. Não é nem só no futebol brasileiro, é no futebol mundial. Camisa 10 de ofício mesmo, que vai colocar o atacante 10 vezes na cara do gol, que vai fazer gol, que sabe bater falta, que chuta de fora da área, igual o Renato Augusto. Olha que dá pra contar nos dedos, no mundo inteiro, se tem alguém parecido. Então, tem que manipular futebol uruguaio, futebol argentino, futebol até colombiano, entendeu? Tentar achar um cara, um meia, para contratar, porque o Corinthians vai necessitar de um meia. O Renato Augusto ele não vai conseguir jogar todos os jogos, gente. E se você ver aqui, qual que é o meia do Corinthians? Meia de ofício mesmo, né? Tem o Juliano também, só que o Juliano não é meia. A gente já viu que ele é mais um volante, um carregador de bola. Não um cara que vai colocar o atacante na cara do gol. Não um cara que vai chutar uma bola de fora da área. O Corinthians não tem nenhum meia de ofício igual o Renato Augusto no elenco. Tem que contratar, gente. Tem que contratar um meia urgente. E eu queria falar também, pessoal, da Copinha, né? O Corinthians estreou ontem na Copinha. Estreou jogando muito bem. Também jogou contra um time, todo o respeito ao Zumbi. Nunca tinha nem ouvido falar desse time. E o Corinthians estreou bem, ganhou de 4-0. Fiquei muito feliz com alguns jovens, muito feliz de ver alguns jovens ali em campo, só que ao mesmo tempo hoje a do Biro até ontem eu já sabia, mas hoje
O outro menino lá, esqueci o nome, acho que é o Pedro, né? João Pedro, o atacante do Corinthians lá, foi convocado para a seleção brasileira, sub-20, e o Corinthians vai liberar, velho. Ah, mano, na boa, cara. Poxa, faz uma copinha legal, não libera os caras agora não, mano. Aí vai ter gente que vai questionar, tem que jogar com a seleção brasileira. Não que se dane seleção brasileira, sub-20 ainda, mano. Eu quero saber do Corinthians, mano. Pô, dois moleques muito importantes pra esse time do Danilo aí, pra esse time da copinha do Corinthians. Aí vai tirar os moleques pra disputar um campeonato sub-20 que ninguém vai nem saber desse campeonato? Aí você fica pensando, é empresário, né? Empresário que quer colocar os moleques lá pra jogar na seleção brasileira, pra dar mais visibilidade mundialmente, pra conseguir vender depois. Não tô nem aí com o clube. Não tô nem aí com o Corinthians. Oh, isso que me deixa chateado. Poxa, começou o campeonato, primeiro jogo, faz um baita de um jogo, ganha de 4-0, os moleques que foram convocados se destacaram nesse jogo, agora no segundo jogo já não vai ter mais os moleques porque eles foram pra seleção. Ah, eu acho um absurdo isso. Eu queria saber a opinião de vocês aqui, o que vocês acham. E mandem também nos comentários, gente. Manda aí pra mim. Qual que é o time que vocês acham que vai ser o titular do Corinthians pra 2023? Fala pra mim se essa formação que eu tô falando já há tempo, já o 4-4-2, se vocês acham que daria certo. Eu acho que daria muito certo esse 4-4-2. E vocês, o que vocês acham? Gente, eu queria pedir desculpas pela minha ausência. Eu não tô conseguindo gravar muito vídeo. Eu já falei aqui com vocês que eu tenho um filho pequeno, pra mim é mó correria, mas eu queria muito conseguir gravar vídeo pra vocês todos os dias. Toda vez que eu tenho oportunidade, que eu consigo, eu venho aqui falar com vocês. Por isso que às vezes até acumulo um pouquinho mais de assunto, tá? Mas eu vou tentar o quanto mais aqui vir falar com vocês. Eu quero agradecer a quase 3 mil inscritos no meu canal. Nem eu, nem... acho que ninguém imaginava isso. Eu tô muito feliz. Eu espero bater essa marca logo agora, no começo de 2023. Ajuda aí a eu bater essa marca, gente. Compartilhem o canal aí. Peço pro pessoal se inscrever aí no canal. Dá uma fortalecida aí. Tem muita gente aqui que eu recebo muito comentário que gosta muito de mim, que fica falando pra mim, faz mais vídeos, eu quero ver você falando mais, que gosta dos meus comentários. Sei que tem muita gente que entra aqui pra falar um monte de baboseira, mas isso é normal, é normal. Eu tô aqui a público falando com vocês porque eu gosto. Eu quero receber elogios e quero receber críticas. E as críticas eu absorvo como se fossem construtivas. Beleza, rapaziada? Tamo junto, se inscreva no canal, ative o sininho, é nóis e vai Corinthians, ótimo 2023 pra nós.